Capítulo 11. Primeira entrevista de Judite e Holofernes. Disse-lhe Holofernes: Confia, mulher, não temas em teu coração. Jamais maltratei homem algum que escolheu servir a Nabucodonosor, rei de toda a terra. Agora mesmo, se teu povo que habita a montanha não me menosprezasse, eu não levantaria a lança contra ele. Eles mesmos é que fizeram isso. Agora dize-me, por que fugiste deles e vieste até nós? Em todo caso, vens para tua salvação. Confia, viverás esta noite e as seguintes também. Não haverá quem te maltrate, pelo contrário, tratar-te-ão bem, como aos servos do meu senhor, o rei Nabucodonosor. Disse-lhe então Judite: Acolhe favoravelmente as palavras de tua escrava, e possa tua serva falar em tua presença. Nesta noite não falarei mentira alguma ao meu senhor. Se seguires os conselhos de tua serva, Deus levará a bom termo tua empresa, e o meu senhor não fracassará em seus planos. Viva Nabucodonosor, rei de toda a terra, que te enviou para corrigir todo ser vivente, e viva seu poder. Pois, graças a ti, não são apenas os homens que o servem, mas, por causa de tua força, também as feras do campo, os rebanhos e os pássaros do céu viverão para Nabucodonosor e para toda a sua casa. Com efeito, ouvimos falar de tua sabedoria e da sagacidade de teu espírito. Foi anunciado em toda a terra que, em todo o reino, só tu és bom, poderoso por tua ciência e admirável pelas campanhas militares. E agora conhecemos o discurso que fez Aquior no teu conselho. Os homens de Betúlia o pouparam, e ele contou-lhes tudo o que disse diante de ti. Por isso, Senhor poderoso, não desprezes a palavra dele, mas deposita-a em teu coração, pois é verdadeira. Certamente nossa raça não será castigada, e a espada não prevalecerá contra ela, a não ser que peque contra o seu Deus. E agora, para que o meu Senhor não se torne rejeitado e fracassado, a morte virá sobre as suas cabeças. O pecado se apoderou deles, pecado com o qual irritam o seu Deus, sempre que fazem uma desordem. Quando lhes faltaram víveres e escasseou a água, resolveram lançar mão de seu rebanho e decidiram consumir tudo que, por suas leis, Deus havia determinado que não comesse. Até mesmo as primícias do trigo, os dízimos do vinho e do azeite, coisas consagradas e por eles reservadas aos sacerdotes que, em Jerusalém, estão diante da face do nosso Deus. Resolveram consumi-los, o que nem com a mão alguém do povo pode tocar. Enviaram a Jerusalém, onde os habitantes fizeram o mesmo. Algumas pessoas encarregadas de lhes trazerem a permissão do conselho. Assim será, tão logo recebam a permissão e a executem, serão entregues a ti naquele mesmo dia. Logo que eu, tua serva, compreendi tudo isso, fugi da presença deles. Deus enviou-me para realizar contigo coisas com as quais toda a terra se assombrará quando as ouvir. Porque tua serva é piedosa e serve, noite e dia, ao Deus do céu. Agora permanecerei junto de ti, meu Senhor. Eu, tua serva, sairei toda noite à escarpa, rezarei a Deus, e ele me dirá quando consumaram o seu pecado. Vindo, eu tu anunciarei, sairás então com todo o teu exército, e não haverá entre eles quem te resista. Conduzir-te-ei através de toda a Judéia até chegar diante de Jerusalém. Colocarei teu trono no meio dela. Então conduzirás a todos como ovelhas que não têm pastor, e não haverá nem mesmo um só cão para rosnar diante de ti.
Essas coisas me foram ditas previamente, foram-me anunciadas e eu fui enviada para revê-las a ti. Suas palavras agradaram a Holofernes e a todos os seus ajudantes de campo. Admiraram sua sabedoria e disseram: de um extremo a outro da terra não existe mulher semelhante em beleza e inteligência no falar. E Holofernes lhe disse: Deus fez bem ao enviar-te na frente do povo. Em nossas mãos estará o poder, e entre aqueles que desprezaram o meu Senhor, o extermínio. E tu, que és bela de aspecto e hábil em tuas palavras, se fizeres conforme disseste, o teu Deus será meu Deus. E tu te sentarás no palácio de Nabucodonosor, e serás célebre em toda a terra. Capítulo 12. Mandou introduzi-la no lugar onde era colocada sua baixela de prata, e ordenou que lhe preparasse a mesa com suas iguarias, e que ela bebesse do seu vinho. Disse-lhe, porém, Judite: Não comerei delas, para que isso não seja motivo de falta para mim, mas me servirei das que trouxe comigo. E se acabar o que tens, de onde traremos coisa semelhante para dar-te? Perguntou Holofernes. Entre nós não há ninguém de tua raça, disse-lhe Judite. Viva em paz, meu senhor, pois não acabará o que tenho comigo, antes que o Senhor faça por minhas mãos o que decidiu. Os ajudantes de campo de Holofernes conduziram-na à sua tenda. Ela dormiu até meia-noite. Quando chegou a vigília da manhã, levantou-se e mandou dizer a Holofernes: Que meu senhor ordene, deixe tua serva sair para a oração. Ordenou, pois, Holofernes aos seus guardas que não a impedissem. Ela permaneceu 3 dias no acampamento. De noite saía em direção da escarpa de Betúlia e se banhava na fonte, no posto avançado. Enquanto subia, pedia ao Senhor Deus de Israel que dirigisse seu caminho para o reerguimento dos filhos de seu povo. Depois de purificar-se, voltava e permanecia em sua tenda até o momento em que, à tarde, lhe traziam alimento. Judite no banquete de Holofernes. No 4º dia, Holofernes deu um banquete só para os seus oficiais, não convidando nenhum dos seus serviçais. Disse a Bagoas, o eunuco que cuidava de seus afazeres: Vai e convence a mulher hebreia que está junto de ti a vir até nós para comer e beber conosco. Seria uma vergonha para nós deixarmos essa mulher partir sem termos relações com ela. Se não a seduzirmos, rirão de nós. Bagoas saiu da presença de Holofernes, foi ter com Judite e lhe disse: Não tarde essa jovem beleza havia a presença do meu senhor para ser honrada. Beberá conosco um vinho de regozijo e será, hoje, como uma das filhas dos assírios que vivem no palácio de Nabucodonosor. Respondeu-lhe Judite: Quem sou eu para opor-me ao meu senhor? Tudo que for agradável aos seus olhos, eu o farei, e isto será para mim motivo de alegria até o dia de minha morte. Levantando-se, ela se adornou com suas vestes e com todos os seus enfeites femininos. Sua serva a precedeu e estendeu por terra diante de Holofernes as peles que recebera de Bagoas para seu uso diário, a fim de reclinar-se sobre elas para comer. Judite entrou e recostou-se. O coração de Holofernes foi arrebatado por ela, e seu espírito se agitou. Estava possuído de um intenso desejo de se unir a ela. Desde o dia que a vira, espreitava um momento favorável para seduzi-la. Disse-lhe Holofernes: Bebe e alegra-te conosco. Respondeu-lhe Judite: Beberei sim, senhor, porque nunca, desde o dia em que nasci, apreciei tanto a vida como hoje. E tomando o que sua serva havia preparado, comeu e bebeu diante dele. Holofernes ficou fascinado por ela, e bebeu tanto vinho como nunca bebera em nenhum dia, desde que nascera.
Capítulo 13. Quando ficou tarde, seus oficiais apressaram-se em partir. Bagoas fechou a tenda por fora, depois de ter afastado da presença de seu senhor os que ali estavam. Foram dormir, pois estavam todos cansados por causa do excesso de bebida. Judite, porém, foi deixada sozinha na tenda com Holofernes, que estava caído em seu leito, afogado em vinho. Judite disse então à sua serva que ficasse do lado de fora do quarto e aguardasse sua saída, como fazia todo dia, pois dissera que iria sair para sua oração, e também conversara com Bagoas nesse sentido. Saíram todos da presença de Holofernes, do menor ao maior, e ninguém foi deixado no quarto. Judite, de pé junto ao leito dele, disse em seu coração: Senhor Deus de toda força, neste momento volta o teu olhar para a obra de minhas mãos, em favor da exaltação de Jerusalém. Agora é o tempo de retomares tua herança e de realizares o meu plano, para ferires os inimigos que se levantaram contra nós. Avançando então para o balustre do leito, que estava próximo à cabeça de Holofernes, tirou seu alfanje, em seguida, aproximando-se do leito, pegou a cabeceira de sua cabeça e disse: Faze-me forte nesse dia, Senhor, Deus de Israel. Golpeou por 2 vezes o seu pescoço, com toda a força, e separou a sua cabeça. Rolou seu corpo do leito e tirou o mosquiteiro das colunas. Pouco depois, saiu e deu a cabeça de Holofernes à sua serva, que a jogou no alforje de alimento. As duas saíram juntas como de costume para a oração. Atravessando o acampamento, rodearam a escarpa, subiram a encosta de Betúlia e chegaram às suas portas. Judite leva para Betúlia a cabeça de Holofernes. De longe, Judite gritou para os que guardavam as portas: Abri a porta. O Senhor nosso Deus ainda está conosco para realizar proezas em Israel e exercer seu poder contra os inimigos como fez hoje. Quando os homens da cidade ouviram a sua voz, apressaram-se em descer a porta de sua cidade e chamaram os anciãos. Todos se reuniram, do maior ao menor deles, pois sua volta era-lhes inesperada. Abriram a porta e receberam-nas. Acendendo fogo para clarear, rodearam-nas. Disse-lhe Judite com voz forte: Louvai a Deus, louvai-o. Louvai a Deus que não afastou a sua misericórdia da casa de Israel, mas que nesta noite quebrou nossos inimigos pela minha mão. Tirando a cabeça do alforje, mostrou-a e disse-lhes: Eis a cabeça de Holofernes, general do exército da Síria. Eis o mosquiteiro sobre o qual se deitava em sua embriaguez. O Senhor o feriu pela mão de uma mulher. Viva o Senhor que me guardou no caminho por onde andei, pois o meu rosto o seduziu para a sua perdição. Mas não fez comigo pecado algum para minha vergonha e desonra. Todo o povo ficou extasiado e, inclinando-se, adorou a Deus, dizendo a uma só voz: Bendito seja ó nosso Deus, que hoje aniquilaste os inimigos de teu povo. Osias então disse a Judite: Bendita sejas, filha, pelo Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra, e bendito seja o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, que te conduziu para cortar a cabeça do chefe dos nossos inimigos. Jamais tua confiança se afastará do coração dos homens, que recordarão para sempre o poder de Deus. Faça a Deus com que sejas exaltada para sempre, que te visite com seus bens, pois que não poupaste tua vida por causa da humilhação de nossa raça, mas vieste em socorro de nosso abatimento, caminhando retamente diante de nosso Deus. Todo o povo respondeu: Amém, amém. 5. A vitória. Capítulo 14. Os judeus assaltam o acampamento assírio. Disse-lhe Judite: Escutai-me, irmãos, tomai essa cabeça e suspendei-a no parapeito de vossa muralha. Logo que raiar a aurora e o sol se levantar sobre a terra, todos vós tomareis as vossas armas e saireis, todos os homens aptos,
para fora da cidade. Estabelecei um chefe para eles, como se fossem descer a planície em direção às sentinelas dos assírios. Mas não descereis. Eles, tomando suas armas, irão para o acampamento e acordarão os chefes do exército assírio. Correrão então à tenda de Holofernes e não o encontrarão. O medo cairá sobre eles e fugirão de vossa presença. Persegui-os vós e todos os que habitam no território de Israel, e abatei-os em sua fuga. Porém, antes de agir assim, chamai-me Aquio, o Amonita, para que ele veja e reconheça a quem desprezava a casa de Israel, ao que o enviou a nós como destinado à morte. Chamaram, pois, Aquio a casa de Osias. Quando veio e viu a cabeça de Holofernes na mão de um homem, na assembléia do povo, caiu com o rosto por terra e desmaiou. Quando o levantaram, ele prostou-se aos pés de Judite, saudou-a profundamente e disse: Bendita sejas tu em todas as tendas de Judá, e entre todos os povos. Os que ouvirem teu nome ficarão tomados de pavor. E agora, conta-me, o que fizeste nesses dias? Judite contou-lhe, em meio ao povo, tudo o que fizera desde o dia em que saíra de Betúlia até o momento em que falava. Quando acabou de falar, o povo gritou em altos brados e encheu a cidade com gritos de alegria. Aquio, vendo tudo o que fizera o Deus de Israel, acreditou firmemente nele. Circuncidou sua carne e foi acolhido definitivamente na casa de Israel. Quando despontou a aurora, suspenderam a cabeça de Holofernes na muralha. Cada homem tomou a sua arma e saíram em grupo para as encostas do monte. Os assírios, ao verem-nos, enviaram mensageiros aos seus chefes. Eles foram aos estrategos, aos generais e a todos seus oficiais. Acorreram à tenda de Holofernes e disseram ao intendente-geral: Acorda, nosso senhor, porque os escravos ousaram descer a nos atacar-nos, a fim de serem completamente exterminados. Entrou, pois, Bagoas, bateu palmas diante da cortina da tenda, pensando que Holofernes dormia com Judite. Como ninguém parecia ouvir, ele abriu e entrou no quarto, encontrou-o jogado por terra, morto e decapitado. Deu então um grito com choro, soluço e forte clamor e rasgou suas vestes. Entrou em seguida na tenda onde se alojava Judite, e não a encontrou. Precipitou-se então para o povo e gritou: Os escravos rebelaram-se. Uma mulher dos hebreus cobriu de vergonha a casa de Nabucodonosor. Holofernes jaz por terra decapitado. Ao ouvirem essas palavras, os chefes do exército assírio ficaram profundamente perturbados, rasgaram suas túnicas e prorromperam no meio do acampamento em fortes gritos e clamores. Capítulo 15. Os que ainda estavam nas tendas, ao ouvirem, ficaram atônitos com o que acontecera. O tremor e o temor caíram sobre eles, e não conseguiram ficar um ao lado do outro, mas debandaram, fugindo por todos os caminhos da planície ou da montanha. Também os que estavam acampados na região montanhosa, ao redor de Betúlia, deram-se à fuga. Então os homens de guerra de Israel precipitaram-se contra eles. Osias enviou a Betomestaim, a Bebai, a Cobe, a Cola e a todo o território de Israel mensageiros para informar o ocorrido, para que todos caíssem sobre os inimigos até o seu extermínio. Os israelitas, ao serem informados, caíram todos sobre eles, e os foram matando até Coba, igualmente os de Jerusalém e os de toda a montanha. Vieram em sua ajuda, pois lhes haviam chegado a notícia de que acontecera no acampamento inimigo. Também os de Galaade e os da Galiléia os devastaram com grandes golpes, até as proximidades de Damasco e seus limites. Os demais, os habitantes de Betúlia, caíram sobre o acampamento assírio, saquearam-no e enriqueceram-se muito. Os israelitas, voltando do massacre, assenhorearam-se do resto. Os habitantes das aldeias e dos lugares da montanha e da planície apoderaram-se de um copioso espólio, pois era abundante.
Ações de graça. O sumo sacerdote Joaquim, o conselheiro e o conselho dos anciãos de Israel, que habitavam em Jerusalém, vieram contemplar os benefícios que o Senhor fizera a Israel, ver Judite e saudá-la. Chegando junto dela, todos a louvaram e disseram-lhe a uma só voz: Tu és gloriosa de Jerusalém, tu és o supremo orgulho de Israel, tu és a grande honra de nossa raça, realizando tudo isso com tua mão. Fizeste benefícios a Israel, e Deus se comprazeu com isso. Abençoada sejas pelo Senhor Todo-Poderoso na sucessão dos tempos. E todo o povo disse: Amém. A população saqueou o acampamento por 30 dias. Deram a Judite a tenda de Holofernes, toda a sua prataria, os leitos, as vasilhas e todos os seus móveis. Ela o tomou e o colocou sobre sua mula, atrelou seus carros e empilhou tudo em cima deles. Todas as mulheres de Israel correram para vê-la e organizaram um grupo de dança para festejá-la. Judite tomou em suas mãos tirsos e deu-os às mulheres que a acompanhavam. Judite e suas companheiras coroaram-se de oliveira. Depois ela foi para a frente de todo o povo e conduziu as mulheres na dança. Todos os homens de Israel, armados e coroados, acompanhavam-nas cantando hinos. Em meio a todo Israel, Judite entoou esse cântico de agradecimento e todo o povo acompanhou em alta voz esse hino. Capítulo 16. Disse Judite: Entoai em cântico a meu Deus com tímpanos, cantai ao Senhor com símbolos, modulai para ele salmo e hino, exaltai e invocarai o seu nome. Porque o Senhor é o Deus que põe fim às guerras, que estabeleceu seu acampamento no meio de seu povo. Tirou-me das mãos dos que me perseguiam. A Assíria veio das montanhas do setentrião. Veio com as miríades de seu exército. Sua multidão obstruía as torrentes, e seus cavalos cobriam as colinas. Disse que incendiaria meu país, que mataria meus adolescentes à espada, que jogaria por terra meus descendentes, meus lactentes, que entregaria como presa minhas crianças, que minhas jovens seriam raptadas. Mas o Senhor Todo-Poderoso os repeliu pela mão de uma mulher, pois o herói deles não caiu por mãos de jovens, nem filhos de titãs o feriram, nem gigantes enormes o atacaram, mas Judite, filha de Merari, foi quem o desarmou com a beleza de seu rosto. Ela despojou-se de suas vestes de viúva para o conforto dos aflitos de Israel. Ungiu seu rosto com perfume, prendeu seus cabelos com turbante, pôs um vestido de linho para o seduzir. Sua sandália roubou seu olhar, sua beleza cativou sua alma, e o alfange cortou seu pescoço. Os persas horripilaram-se com sua audácia, e os medos perturbaram-se com sua ousadia. Então seus humildes gritaram, e eles se amedrontaram. Meus fracos ulularam, e eles ficaram horrorizados. Levantaram suas vozes, e eles recuaram. Como a escravos desertores os feriram. Eles pereceram na batalha do meu Senhor. Cantarei ao meu Deus um cântico novo. Senhor, tu és grande e glorioso, admirável em tua força, invencível. Sirva a ti toda a criação, porque disseste e os seres existiram. Enviaste teu Espírito e eles foram construídos. E não há quem resista à tua voz. As montanhas se agitarão, como as águas desde os fundamentos. As rochas se derreterão, como cera diante de tua face. Mas, para os que te temem, tu serás de novo propício, porque é pequeno todo sacrifício de agradável odor. Coisa mínima é toda gordura para o holocausto a ti. Mas os que temem o Senhor serão grandes para sempre. Ai das nações que se levantarem contra a minha raça. O Senhor Todo-Poderoso as punirá no dia do juízo.
Porá fogo e vermes em suas carnes, e chorarão de dor eternamente. Quando chegaram a Jerusalém, adoraram a Deus e, uma vez purificado o povo, ofereceram seus holocaustos, suas vítimas espontâneas e seus dons. Judite voltou a Deus como anátema. Todos os objetos de Holofernes dados pelo povo e o mosquiteiro que ela mesma pegara em seu leito. O povo se alegrou em Jerusalém diante do templo por 3 meses, e Judite permaneceu com ele. Velhice e morte de Judite. Depois desse tempo, cada um voltou à sua herança. Judite retornou a Betúlia e permaneceu em sua propriedade. Enquanto vivia, ficou famosa em toda a terra. Muitos a pretenderam, mas ela não conheceu homem algum durante todos os dias de sua vida, desde que morreu. Manassés, seu marido, desde que morreu Manassés, seu marido, e foi reunido a seu povo. Sua fama crescia cada vez mais, enquanto ela envelhecia na casa de seu marido. Atingiu a idade de 105 anos. Deu liberdade à sua serva, depois morreu em Betúlia, e a sepultaram na caverna onde jazia seu marido Manassés. A casa de Israel chorou-a por 7 dias. Antes de morrer, repartiu seus bens entre todos os parentes próximos de Manassés, seu marido, e entre os de sua família. Não houve mais quem inquietasse os israelitas nos dias de Judite, e nem por muito tempo depois de sua morte. Dá uma pausa aqui e continua no próximo.